Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sempre pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Yu-Gi-Oh! Duel Links, pois hoje é dia 1º de junho e as eliminatórias pro Mundial de Yu-Gi-Oh! Duel Links começaram, né meus amigos. Durante aí alguns dias, um pouco mais de uma semana, nós teremos aí a fase, digamos que inicial das eliminatórias, onde as ranqueadas se transformaram justamente, né, aqui no World Championship. E a gente deve jogar para chegar em Rei dos Jogos, e todo mundo que chegar em Rei dos Jogos vai para segunda fase da eliminatória, que aí deve funcionar mais no estilo da Kaiba Cup, com acúmulo de pontos e etc. Nesse vídeo eu quero aproveitar que o evento está começando para passar para vocês algumas dicas que vão ajudar vocês em geral em se dar melhor nos duelos, chegar mais longe, de repente chegar até mesmo em Rei dos Jogos, ok? Dicas que eu mesmo utilizo para duelar melhor e vencer mais duelos. Antes de começar, vocês devem ter notado que eu tô usando a minha antiga webcam nesse vídeo, não tô usando a minha câmera, né? Vocês devem ter percebido a diferença na qualidade da imagem. É que minha câmera tava descarregada, eu esqueci de carregar ela, demora um pouquinho pra carregar. E como eu queria soltar esse vídeo hoje ainda, então eu falei, vou gravar mesmo com a webcam dessa vez, infelizmente vai ter que ser assim. Senão eu só ia poder gravar o vídeo pra amanhã, ok? Eu já queria soltar hoje, que é o dia que as eliminatórias começam, beleza? Bom, vamos lá. Qual que é a primeira dica que eu dou pra vocês, que com certeza vai ajudar quando vocês se adaptarem a usá-la de maneira correta? Vocês vão entrar num duelo qualquer, eu acredito que a maioria de vocês até já deva ter feito o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Se você nunca fez antes, eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora como é que você faz. Beleza, uma vez dentro do duelo, você vai clicar aqui em cima, ó, naqueles três negocinhos, aqueles três risquinhos, e você vai marcar aqui, ó, autocorrente ligada, ela vai estar desligada, e você vai marcar aqui também botão de alternância, certo? O botão de alternância nada mais é do que esse botão aqui, ó, que me permite deixar em ligado, automático ou desligado. O padrão para todo mundo é automático. A grande questão é que isso aqui ele muda quando que o jogo vai te perguntar ou não se você quer ativar determinada carta, né? Então existem vários momentos que o interessante é você estar com esse botão em ligado, para você poder ativar ela em momentos específicos do jogo, momentos dos quais o jogo não te perguntaria se você quer utilizar aquela carta se ele tivesse em automático, né? São, digamos que, táticas um pouco mais avançadas, ok? E o jogo geralmente deixa no automático para não perguntar naquela parte, porque dificilmente existem cartas ou situações das quais você vai querer ativar a carta ali. Mas no nível de Yu-Gi-Oh! Mais competitivo, um nível mais alto, você vai sim querer ativar em determinados momentos específicos, e isso pode mudar completamente o duelo. Aliás, eu já fiz um vídeo bem detalhado explicando certinho sobre essa questão do automático, ligado, desligado, dando dicas e mostrando em exemplos de vídeo, né? Durante o vídeo eu mostrei pra vocês alguns exemplos de situações bastante corriqueiras das quais vocês devem colocar em ligado, por exemplo, para tirar vantagem sobre o adversário. Então é um vídeo até um pouquinho grande, eu vou deixar aqui na descrição, recomendo de verdade vocês irem lá e se aprofundarem um pouco mais nessa técnica. Quando vocês perceberem a quantidade de duelos que isso pode vencer pra você, você vai falar, meu Deus, como é que eu não usava isso antes, certo? E a outra opção que eu mostrei pra vocês aqui, que é a de autocorrente, essa é menos importante, mas ainda assim pode te ajudar dependendo do deck que você está utilizando. É pra você poder ativar cartas de efeito em resposta às suas próprias cartas de efeito, né? Então você pode fazer uma corrente de ativações em cima das suas próprias cartas, certo? Essa vai te ajudar menos, mas de qualquer forma é interessante você deixar ela como ligada, certo? Bom, agora que a gente já ganhou o duelo aqui, vamos continuar com as dicas, tá? E a próxima é: não entre a esmo em um duelo, certo? Não entre simplesmente, é só mais um duelo aqui, sem prestar atenção em nada. Antes do duelo começar, você já tem que estar atento, muito atento a qual personagem você está enfrentando, tá? Então, se por exemplo, você vai enfrentar uma Mai, você já tem que ter em mente que você provavelmente vai enfrentar uma Mai que vai usar o terreno de caça das arpias, né? Se você tiver ali em ouro pra cima, provavelmente todas as mais que você pegar vão ser terreno de caça das arpias. E isso significa que é um deck, por exemplo, que tem grande poder pra destruir suas cartas mágicas e armadilhas. Então, uma vez que eu entro em um duelo e eu vou duelar contra a Mai, eu já mudo completamente a forma que eu vou duelar, certo? Principalmente se eu, por exemplo, estiver também utilizando um deck de Mai.
né? Então, se você tá duelando contra uma Mai, talvez não seja interessante você já sair setando as suas cartas viradas pra baixo. Às vezes é interessante deixar pra ver o que ela vai fazer. Muitas Mais acabam saindo com uma mão só com arpias, de repente, ou o único monstro que sai na mão dela é arpia. E se você não setar nenhuma carta mágica nem armadilha, ou ela vai ter que invocar a arpia dela para destruir suas próprias cartas mágicas e armadilhas, ou ela vai apenas setar a arpia, ou não vai nem invocar para não gastar, né, o efeito dela, pra não perder, no caso, né, o efeito dela de conseguir destruir uma magia, uma armadilha, e ela vai ficar esperando que você sete a sua. Então existem várias técnicas, esse é só um exemplo bem breve. Por exemplo, se você usa o deck Parasita do Weevil, né, que eu já usei bastante tempo, uso até hoje, é um dos decks metas principais do jogo até então, até hoje, certo? E se você pega esse deck e vai enfrentar outro Weevil que tenha um deck parecido, é muito importante que você não seja o primeiro cara a colocar um monstro virado pra cima, certo? Geralmente os decks parasitas do Weevil possuem a carta... deixa eu até ver aqui que eu esqueci o nome, gente. É Máscara dos Amaldiçoados, se eu não me engano, né? É isso mesmo, ó, Máscara dos Amaldiçoados. Essa carta, você vai equipar no monstro do inimigo, né? Ele não vai mais poder atacar e ele ainda vai tomar 500 de dano toda vez que for o seu turno, né? Então, em um duelo de Weevils, de decks parasitas, o Weevil que conseguir colocar primeiro uma carta dessa no campo pode vencer a partida. Isso pode ser a decisão entre vencer ou perder uma partida. Então se você tá enfrentando outro Weevil, talvez seja melhor você se segurar, você não querer atacar. De repente você puxa o Panda lá, o cara tem 3 monstros virados pra baixo, você puxa o Panda, né, que ganha 500 de ataque pra cada monstro que o adversário tem, e você fala, porra, vou invocar e vou atacar. Aí o que o cara faz? Ele vai negar o seu ataque com uma esfera Caribou, e no próximo turno ele ainda vai jogar uma Máscara dos Amaldiçoados e começar a te dar 500 de dano toda vez que for a vez dele. Então... você tem que sempre saber quais tipos de deck você tá enfrentando, certo? Você tem que se adaptar. Então assim que você já viu que você vai enfrentar um Weevil, que você vai enfrentar uma Mai, que você vai enfrentar um Pegasus, que, né, geralmente os Pegasus usam Mind Scan, né, o escaneamento da mente, né, se eu não me engano é isso na versão PTBR, que ele vê as cartas que você tem viradas pra baixo até ele ficar com menos de 3.000 pontos de vida. Enfim, você sempre tem que ter em mente quais são as habilidades daqueles personagens, né, e quais que são possivelmente os decks que aqueles caras estão utilizando por estarem com aqueles personagens, certo? Existem diversas maneiras de você se preparar e conseguir dar counter nas principais estratégias deles, simplesmente conhecendo como que deve ser o deck deles. É claro que você pode ser surpreendido, mas em principal, se o cara tiver realmente com um deck meta, um deck conhecido, digamos assim, você consegue prever muitas das cartas que ele vai jogar ou muitas das jogadas que ele pretende fazer. Outra dica importante é você usar cartas counters dos decks mais populares, né? Com certeza, o deck mais popular de todos, ou um dos mais populares de todos durante essas eliminatórias vai ser o deck de Renunciado, né? De Relinquished. Então você vai encontrar muito desses decks e existem várias cartas que são counter direta desse deck. Por exemplo, essa aqui, o Covil das Caveiras, que é apenas uma carta rara. Eu não lembro agora qual pack que ela vem, acho que é no Valkyrie's Rage, não sei, posso estar falando besteira. Mas enfim, vocês acham facilmente aí o pack que ela vem. E o efeito dela é que você remove do jogo um número qualquer de monstro do seu cemitério e destrói um monstro no campo virado pra cima que tenha um nível igual ao número de monstros que você removeu. Como o Renunciado tem apenas uma estrela, tudo que você precisa fazer é remover um monstro do seu cemitério pra destruir o Renunciado do adversário. Essa é de longe a melhor carta pra dar counter no Renunciado. Essa carta aqui também é uma carta interessante, a Alma Negra Possuída, né? Você pode oferecer ela como tributo para ganhar controle de todos os monstros com face para cima que tem o nível 3 ou inferior no campo do seu adversário. Ou seja, basicamente você vai roubar o renunciado do seu adversário, certo? Então, existem várias cartas counters de todos os decks que existem no jogo. Se você vê que você tá sempre perdendo quando você cai contra um deck de renunciado, quando você cai contra um deck de arpia, contra um deck de coveiro, talvez seja interessante você colocar no seu deck alguma coisa que dê counter nesses decks. É claro que é muito difícil você encaixar um counter para todos os decks no seu deck, até porque se você fizer isso você tem que sacrificar outras cartas que provavelmente vão atrapalhar a harmonia do seu deck. Mas se você vê que tá muito difícil de duelar contra determinado tipo de deck e esse deck tá muito popular, tá aparecendo muito contra você, talvez valha a pena você se adaptar pra vencer mais duelos. Isso foi algo que eu fiz durante a Kaiba Cup, por exemplo, e deu muito certo. Naquela época rolava muito deck de dinossauros e muito deck de renunciado também. Então eu coloquei alguns counters de renunciado no meu deck e isso me ajudou a vencer muitos duelos na época. E pra terminar, uma última dica que eu vou dar pra você é: treine bastante com o seu deck, certo? Treina bastante com ele, tá? É legal você ter várias
vários decks diferentes, né, várias possibilidades, mas é muito importante você conhecer muito bem o seu deck. Eu sei que isso parece uma dica idiota ou óbvia demais, mas é verdade. Uma vez que você começa a duelar muito com o seu deck, você começa a aprender jogadas que você não enxergaria logo de primeira, certo? Aqui que vocês estão vendo de fundo é um replay de um duelo que eu fiz ontem, antes mesmo de começar as eliminatórias, né, quando tava na temporada antiga. Isso daí acho que é na Platina 3, 2 ou 3, se eu não me engano. E foi um duelo contra o Mamai, né? Vocês podem ver que eu tava com o deck de Weevil. Então eu já fiz ele começando a invocar Parasita ali com a ajuda da minha carta mágica, né? O apelido disso é de Jade. Ele respondeu já invocando o Renunciado e roubando a carta que eu tinha colocado aqui pra baixo, que é o Casulo de Evolução. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é uma jogada que eu fiz mais lá na frente e que provavelmente me fez vencer o duelo, certo? Foi uma decisão que eu tive que tomar. Uma decisão que poderia ter dado errado, mas foi uma decisão ousada e era talvez até a principal decisão que eu poderia tomar ali na hora. Eu tinha a opção de não escolher fazer ela, né? Vocês vão entender na hora quando chegar, mas felizmente eu fiz e isso me fez vencer o duelo. E é uma jogada que talvez não fosse tão óbvia pra todo mundo, né? Então talvez você no meu lugar não teria feito isso, porque talvez você não estava tão acostumado a usar esse deck, você não conhece todas as estratégias, as possibilidades que um deck desse oferece. Eu já duelei muitas vezes com um deck de Weevil, né, usando e também contra, então eu conheço muito bem as táticas todas que esse tipo de deck apresenta. Olha só, esse é o turno do qual eu tava falando, certo? O que aconteceu aqui? Ele invocou um Senju em campo, ok? Comprou um novo Renunciado. E aí a carta que ficou aqui, ó, no topo do deck dele é outra Parasita. Não tem espaço pra entrar uma Parasita aqui, né? Ele acabou de me atacar com a Arpia, ele vai me atacar agora também com o Senju, ó, vai me dar mais 1400 de dano. Lembrando que eu tinha um controlador de inimigos virado pra baixo aqui e tinha um Caribou na mão, eu deixei os dois ataques passar. Isso é algo que muita gente faz. Ah, vou perder vida, já ativa na hora a Esfera Caribou, o Tufão de Etaco, o controlador de inimigos tem virado pra baixo. Relaxa, não se desespera. Se você não vai perder o duelo, geralmente não tem necessidade de você ativar essas cartas. Se você ativar agora ou ativar depois, não vai mudar nada, certo? O ideal é você guardar pra depois, porque isso aumenta as possibilidades de coisas que você pode fazer no futuro, porque você não sabe qual vai ser a sua próxima carta, nem qual vai ser a próxima jogada do inimigo. Então quanto mais você conseguir adiar a utilização dessas cartas, em especial o controlador de inimigos, por ele ter dois efeitos, melhor, certo? Vamos deixar rolar o ataque aqui agora, beleza. Tomei 1100 de dano, quer dizer, fiquei com 1100 de vida, certo? Vou comprar uma carta nova. E olha só a carta que eu compro. Esfera Caribou, tá? Qual que já era meu plano nesse momento? Eu já tinha em mente, eu não usei o controle de inimigos porque eu já tinha em mente fazer nesse meu turno a jogada que eu falei que talvez nem todo mundo pensaria. O que tá acontecendo aqui, ó? Ela tem 2.500 de vida, ela tá perdendo 500 de vida todo turno meu, ó, por conta da minha máscara, que está na abdicação, certo? No renunciado. Então o que eu fiz? Eu queria fazer com que essa Parasita entrasse no campo dela, mas não tem espaço. Se ela comprar a Parasita aqui agora e for o turno dela, né, quando ela comprar, a Parasita vai direto pro meu cemitério, porque não tem espaço pra ela entrar em campo. Então o que eu fiz? Eu setei uma Esfera Caribou, ou seja, eu desperdicei uma Esfera Caribou, né, ela não é feita pra você colocar em campo, é feita pra ficar na sua mão, mas eu setei, coloquei o meu botãozinho aqui embaixo em on, em ligado, certo? Pra assim que eu passar o turno pra ela e ela comprar a Parasita, o jogo já me perguntar na hora se eu quero ou não ativar o meu controlador de inimigos, que foi exatamente o que eu fiz. Olha só, o efeito ativou, mas o jogo me perguntou no momento, antes da Parasita, do efeito da Parasita resolver, o jogo perguntou, você quer ativar o controlador de inimigos? Eu falei sim, ativei o segundo efeito, que é o quê? Eu vou tributar um monstro do meu campo pra roubar um monstro dele. Aqui talvez eu até tenha dado um misplay, porque em vez de roubar a Arpia, eu roubei o Renunciado, né? Isso que isso me possibilitou? Abrir um espaço no campo do adversário, a Parasita entrou ali, deu 1000 de dano nela, e assim que ela terminar o turno, o Renunciado ainda ia ser destruído, porque não tem espaço pro Renunciado voltar, então ele vai direto pro cemitério. O meu misplay aqui foi não pensar que ela poderia ter uma ordem de carga, por exemplo, né? E utilizar pra, enfim, dar um counter no monstro futuro que eu poderia colocar em campo. Por algum motivo, ela ativou a ordem de carga, tá? E tributou a Arpia dela pra destruir o meu Renunciado. Provavelmente ela fez isso pra ela conseguir me atacar diretamente, né? E vencer o duelo naquele turno,
né? Porque se ela não fizesse isso, ela teria que atacar o renunciado 2 vezes. Primeiro com a arpia, pra destruir a carta que tá equipado nela, né? Que é o casulo, e depois de novo pra destruir ela e ela não ia conseguir chegar nos meus pontos de vida. Então ela foi ousada, usou a ordem de carga na arpia dela pra destruir minha arpia, meu renunciado, e me atacar diretamente com o Senju. Como eu ainda tinha uma esfera Caribou na mão, eu pude me salvar e durar mais um turno, certo? E aí o coração das cartas me ajudou e eu comprei o Panda, né? E aí com esse Panda ele ganha 500 de ataque pra cada monstro do adversário em campo e dá dano de perfurante, né, no monstro que tá em modo de defesa. Então eu ataquei a Parasita e venci o duelo, certo? Mas se eu não tivesse feito aquela jogada com o controlador de inimigos, eu não teria vencido. Ou se eu não tivesse me segurado no turno anterior e não usado tanto a esfera Caribou quanto o controlador de inimigos pra me defender, eu também teria perdido provavelmente, certo? Então as escolhas mínimas que você faz dentro de um duelo definitivamente importam. Às vezes você não percebe isso, mas se você for e assistir os replays, você vai ver que se você não tivesse ativado determinada carta em tal momento, ou se você tivesse ativado determinada carta em tal momento, você provavelmente poderia ter vencido, né? Então isso é o tipo de coisa que você só aprende a parar de errar, você só aprende a fazer corretamente duelando várias vezes com o seu deck. É isso que eu chamo de aprender a usar o seu deck. Essas nuances pequenininhas, essas possibilidades, esse tipo de jogada que você só pode fazer com aquele deck em específico por conta das cartas e das técnicas que ele utiliza, você só vai aprender de fato duelando muito com ele, certo? Então isso é muito importante para um evento como esse de alto nível, como vai ser as eliminatórias, beleza? Então é isso, acho que essas foram minhas principais dicas que eu podia dar pra vocês pra essas eliminatórias do Duel Links. Como eu falei, essa primeira etapa é bem de boa, não precisa ter pressa, pode jogar tranquilo pra chegar em Rei dos Jogos. Depois que todo mundo chegar em Rei dos Jogos, é aí que começa pra valer a disputa e a gente vai ver quem que vão ser os classificados pro Mundial. Fechou? Vou então ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E é isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.